Boa noite, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? A semana foi tensa, hein? Mas graças a Deus, o Ibov finalizou o mês acima de 110 casos no positivo. Temos a perspectiva do mensal aí continuar no positivo no mês de outubro. E mês de novembro, só Deus sabe o que nos espera. Penso eu, pelo gráfico, numa boa correção. Mas vamos ver isso daqui para frente. E as eleições? Gostaram do resultado? Eu particularmente gostei. Prefiro Bolsonaro a Lula lá na presidência. Então vamos ver o que acontece no segundo turno. E aproveitando, quero agradecer a todos aí, aos comentários principalmente, valeu aí. Gostei muito aí do pessoal. Viu? Paula, jogue duro aí nos seus estudos. Baixe aqueles livrinhos que eu mandei pra você. E com certeza você só tende a melhorar. E sabe o que é legal que eu achei? Você num momento tenso, que você comentou que está indo muito bem para quem é iniciante. Você está sendo iniciante no momento tenso da bolsa, né? Com variações, com especulações. E você está no melhor momento para aprender. Porque uma coisa é você pegar um bull market, né? E acertar tudo, porque o que você comprar geralmente sobe. Como aconteceu logo após o coronavírus, né? Que foi muito legal. E achar que tá indo muito bem, né? Você tá num momento mais tenso e tá indo bem. Então, parabéns, parabéns mesmo. E sucesso. E galera, aproveitando, quero pedir a vocês aí que deixem seu like, que se não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixem seus comentários e vamos seguir em frente. Caso queira análise de algo ativo em particular, peça aí nos comentários que eu teria o maior prazer de fazer o estudo. E também quero dizer a todos vocês aí que o que a gente faz aqui é um estudo de análise gráfica, né? Análise técnica sem qualquer pretensão de indicar compra ou venda. Caso você opte por investir, tenha sempre em mente que o investimento em ações é um pouco mais arriscado que outro tipo de investimento, tá? Todo investimento tem risco, mas de ações acaba sendo mais emocionante. Risco maior, possibilidade de ganhos muito maiores, assim como perdas. Então faça com bastante responsabilidade quando for decidir entre comprar ou vender algum ativo. No mais, vamos para o que nos interessa, que é o Ibov. Bem, pessoal, o Ibov aí fechou em 110.036 pontos, né? Foi uma subida fantástica, uma reação muito interessante aqui. A parte chegou próximo de 105 mil pontos, né? Deixa eu ver aqui quanto é que foi o final. Mínima 106.242, tivemos uma reação boa, se manteve aqui nos 107 mil pontos, deslanchou, voltamos acima das médias móveis mais lentas, abaixo apenas da média móvel de 17 períodos que deu uma sentida. Tá? Mas a média móvel de 17 períodos geralmente é mais fácil de ser rompida. Perspectiva para o Ibov, cara, a gente vinha em direção a 112 mil pontos. Porque eu penso nisso, acho que embora o mercado não esteja tão preocupado com quem vai ganhar, porque vão ter políticas semelhantes, acho que o mercado tem uma preferenciazinha aí um pouco mais voltada para Bolsonaro, né? E o resultado, tanto da Câmara quanto do Senado, demonstra essa tendência, tá? De que vai ser mais fácil apoiar e acreditar em Bolsonaro do que em Lula, por conta das dificuldades que Lula possa ter aí com o Congresso Nacional, tá? Mas enfim, eu acredito que vamos nessa perspectiva também porque tivemos um volume maravilhoso acima da média móvel de 21 períodos, né? O que é fantástico. Temos a perspectiva no mensal de ser positivo e vamos ver os outros indicadores só para confirmar ou não, né? Essa perspectiva. IFR veio próximo de sobrevendidos, tem uma reaçãozinha, então o caminho aberto para ir para os sobrecomprados, tá?
Bem interessante isso. MACD, pelo menos a média móvel mais rápida, já vai fazendo uma curvinha, assim como o historiograma, né? Acaba sendo um ponto positivo. Já o BV, de lado, na parte de baixo, né? Na parte de baixo onde ficam os suportes. Então, geralmente toca no suporte e volta para as resistências, né? Dá essa perspectiva positiva também, beleza? Vamos ver o mensal, como a gente tem feito com certa regularidade. No mensal, vai se confirmando, né, galera, o que eu comentei com vocês, venho comentando com vocês. A gente vem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos agora para o quarto mês com a perspectiva de ser positiva, de alcançar. Vamos ser o candle for aqui nessa direção, pode chegar ao máximo basicamente aqui na resistência que já está traçada, né? Que é o 114,973. Então 114, 115 vai ser o nosso alvo nesse mês. E, galera, muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. Acho que se você comprou aí nessas últimas quedas, para swing trade, tá? Então o pensamento é swing trade, se comprou nessas últimas quedas aí, 115 acaba sendo um ponto de relevância, 114,900, 114,800, acima do 114. Um ponto de relevância para você ir pensando em colocar o seu stop no mínimo, cara, no mínimo. No mínimo, por quê? A gente está nesse canal de baixa e a perspectiva é de virmos mais para baixo, né? De vir depois desse mês, né? Quem sabe vir aqui dos 93 e continuar a nossa saga aí. Lembrando que eu vou até deixar nos comentários uma reportagem do Trade Map que eu achei interessante, né? Nessa perspectiva, independente de quem seja, né? Voltada para a economia, de quem seja o nosso presidente Lula ou Bolsonaro, ele faz não é bem umas comparações, mas assim, uns alertas quanto a alguns pontos da economia que serão os desafios a serem encontrados por quem por quem for eleito, né? Mas enfim. Bom, o que eu quero ver mais aqui com vocês no mensal, sim, na verdade eu quero relembrar, tá? Eu não sei se Paulo acompanha a gente há bastante tempo, mas Paulo, isso aqui é para você, tá? Eu vou voltar ao que eu venho comentando com esse canal de baixo. O que é? A semelhança desse movimento aqui, tá? Com esse movimento que vem se fazendo aqui. Claro que tem assim uma certa diferença no canal de baixa e tal, mas veja, a gente vem uma alta, uma correção muito forte lá em 2008 na questão do subprime, a quebra dos bancos lá nos Estados Unidos, né? E também a crise imobiliária, bom, enfim. Esse detalhezinho, tivemos um período mais longo num canal de baixa, tá? E acaba que esse movimento, eu considero ele bastante semelhante ao que aconteceu aqui. Uma alta fantástica, tá? Uma queda muito brusca, a recuperação forte e rápida e uma entrada no canal de baixa, tá? A minha perspectiva nessa entrada nesse canal de baixa, a gente vinha até os 79 mil, 80 mil pontos. Beleza? Claro que a gente não vai deixar de aproveitar as oportunidades que aparecerem no swing trade. Mas temos que ficar espertos para o quê? Saber comprar no melhor momento e saber vender no melhor momento também. Mas o melhor momento, assim, eu acho que a cereja do bolo vai ser aqui nos 80 mil pontos. Vai chegar lá, só Deus sabe. É apenas uma projeção que a gente faz, uma perspectiva que a gente faz com base no gráfico dessa possibilidade. Então, é só dando aí esse alerta para você. Não sei se você acompanhou os vídeos mais antigos que eu tenho. Acho que eu comecei a falar disso. Não sei se foi em março. Eu não lembro quando foi que eu falei. Então não sei quando você acompanha a gente. Então essa análisezinha aqui bem rápida do que pode acontecer no mensal e o que pode acontecer com nossa bolsa é apenas para você ficar mais esperta, beleza? E aí no mais,
Vamos voltar para o gráfico diário. O Ibov pensou que não tem muito assim que a gente comentar, tá? A não ser essa perspectiva da gente poder ir para cima. Tem mais um detalhe. O ETF brasileiro no Japão fechou com alta de 0,53% logo após o resultado das eleições. Então, acaba sendo animador. Sei que no Japão a gente tem uma relação mais forte aqui com os Estados Unidos, mas não deixa de ser um sinal positivo para a gente dar essa pegadinha de alta aqui, beleza? Então vamos para azul. Opa. Azul, cara. Gente, azul eu comprei aqui nos 14,52, 14,44, 14,46, 14,45. Fiz pequenas compras aqui. Contando o quê? A correção, né, do movimento em FIBO, o normal entre 61 e 50 de FIBO. E acreditei, vamos ver o que é que dá, né? Mas enfim, vou parar de fazer comentários sobre o que eu compro. Acaba tomando bastante tempo. Bom, enfim, o que é que a gente tem no gráfico de azul? Tá. Temos dois lados aqui para a gente observar. Primeiro, dessa pernada, foi até 38,2 de FIBO, não está conseguindo romper. Mas também não veio em direção a 11,06, ficou meio que lateralizado. E a gente aproveitou para fazer alguns trades aqui. Por um outro lado, dessa pernada mais recente, né, corrigiu até 61 pontos de fio, segurou um pouquinho e corrigiu agora até 50% de fio. Dá para a gente pensar que essa FIBA anterior a gente pode deletar? Ainda não, ele acaba sendo ainda ponto de referência, tá? E a mais recente a gente tem que também levar como ponto de referência com uma possibilidade de correção até os 13,70, né? Então, essa possibilidade ainda existe, né? Azul veio um pouquinho meio lateralizado, não cumpriu a finalidade ainda. Então, pode ser que azul ainda venha nos 13,70. Se vocês me perguntarem se eu acredito nisso nesse momento, eu penso que não. Ainda não. Eu acredito que a gente vai ter um repique aqui em azul, tá? E não é porque eu estou comprado nela. Embora meu desejo também, no final, seja esse, né? Mas, enfim. O que nós temos em azul? Azul perdeu as médias móveis de 17,42 períodos, vão servir de resistência agora, né? O que era suporte para ser resistência, tá? E, de qualquer modo, tem essa possibilidade de vir até nos 13,70, tá? Então, acaba sendo não necessariamente uma compra, mas uma compra com risco menor nos 14,50 e uma compra mais interessante nos 13,70. Bom, nós temos o que? O volume. O volume veio abaixo da média móvel de 21 períodos, então tivemos um vendedor na quinta forte e depois um comprador um pouco abaixo da média móvel de 21 períodos. Então, a força compradora a gente acaba tendo assim uma perspectiva não tão positiva, tá? IFR está nos sobrecomprados praticamente. Isso acaba sendo um bom sinal para quem quis comprar, né? Sobrecomprados, um candle positivo, né? Veio com uma venda forte, começa a formar candle positivo. É interessante, né? Se tivesse um candle maiorzinho, talvez fosse um pouquinho melhor, com volume também seria mais interessante ainda, mas acaba sendo um ponto positivo. Bom, OBV veio fazendo topos e fundos descendentes, né? Tendência de queda aqui mais recente. E aqui a gente começa a ver, deixa eu aumentar um pouquinho. Começa a ver meio que timidamente, mas foi um topo e um fundo ascendente, né? Falta a confirmação, o rompimento para fazer o pivô de alta na OBV, tá? Legal isso. O MSD ainda não dá
essa visão de que vai se segurar, tá? O MCD é apenas o único, assim, dos indicadores que a gente analisa que não está positivo, né? Ainda não dá sinal, dá, na verdade, um sinal de continuidade de queda, né? Tá? Mas dos que a gente vê aqui, é o único que acaba sendo negativo contando com o volume também, que não foi lá grandes coisas. Bom, o que nós temos, assim, para verificar com azul, tá? De uma lateralização, teve uma queda. O volume também não foi, com exceção de quinta, não foi lá tão satisfatório, né? Embora tenha sido mais positivo que negativo. Então dá aquela perspectiva que é um movimento normal de correção, tá? Dá essa perspectiva. Que pode chegar no máximo nos 13,70, tá? Chegou quanto? Deixa eu ver, foi 14, chegou em 14,11, 40 centavos de diferença. Possa ser que na segunda venha para tocar aqui e dar uma recuperada, ou daqui já suba, tá? Mas a perspectiva acaba sendo, na minha visão, maior a chance do preço do ativo subir do que perder esses 13,70. Então, no máximo, pode acontecer de vir, se aproximar mais um pouquinho e depois romper para cima, ou já sair rompendo em direção à parte mais alta do gráfico. Pontos de relevância que a gente vai ter. A gente vai ter o suporte nos 15,35, tá? Acredito que vai romper. Aí a gente vem a sentir no meio da semana mesmo, aqui nas médias móveis de 42 e 17 períodos que estão muito próximas, tá? Mas a perspectiva, considerando o Ibov, acaba sendo que tem uma possibilidade de romper isso aqui, mas temos que ter esse ponto de alerta, tá? Primeiro no 15,35, depois ali entre 15,97 e 16,11, né? Que essas médias móveis vão atualizar na segunda e na terça, então talvez mais próximo dos R$16 aqui, um ponto de relevância para ficar atento, tá? Perspectiva de azul alta, 15,35 testar, depois as médias móveis, beleza? Vamos ver o que acontece durante essa semana. Vim em 13,70, penso eu que uma chance aí de 20% de vir para tocar e recuperar, né? E de 80% de já sair em alta para vir testar aqui as médias móveis. Mas, mesmo esse teste aqui seria uma sentida, mas com a perspectiva de romper, tá? De continuar esse rompimento. Quem sabe a gente vinha aqui testar no 17,97 até o segundo turno, a terceira semana aí de outubro. Terceiro domingo de outubro. Então vamos ficar de olho. Saindo de azul, vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil, lentamente, né? Tá indo às zonas de correção, beleza? Deixa eu ver aqui essa fio mais antiga, de onde é a projeção de alta. Chegou mesmo, ponto de fio, beleza. E aqui a gente cantou já essa correção que tá vindo, tá? Penso eu que é normal. A gente poderia até pensar em atualizar essa FIBA aqui anterior para cá, para ver os pontos de correção dessa pernada mais antiga, mas penso que no momento é cedo. Vamos nos concentrar na FIBA mais recente, tá? Ponto de entrada, o melhor ponto de entrada é 35,84. Banco do Brasil, que a gente vê, né? Sentiu, caramba, foi 43,34, nossa, tá 38, R$5 de diferença. Bom, desculpem esse lapso. Tá abaixo das médias móveis de 42 períodos e de 17 períodos, tá? Vejam que o movimento tanto de compra quanto de venda tem meio equilibrado, pelo menos no último pregão, tá? Então acaba tendo essa perspectiva de continuar esse movimento de correção, tá? Já tá chegando para próximo de 50% de fio. 50% de fio, geralmente eu comento com vocês que dá para ir se comprando a partir de 61,8. Compra tipo 20 aqui, uns 40 aqui e o restante cá, se chegar lá, tá? Mas enfim, a estratégia vocês têm que definir aí. Se aguarda, deixa a ordem apregoada e já compra, mas já pense nessa possibilidade de vir nos 35,84 e quem sabe até
nos 34,76, um pouquinho mais abaixo, mais próximo da média móvel de 200 períodos, tá? O volume do último pregão foi bom, tem vindo na crescente, né? Mesmo nessa queda aqui, o volume veio crescendo, tá? Dá um ânimo maior de recuperação, mas temos essas médias móveis aqui num caminho como resistência. Vamos ver os outros indicadores. IFR, sobrevendidos praticamente, né? Muito próximo. OBV vem fazendo topos e fundos descendentes. E MACD dá essa indicação de que vem mais queda por aí, tá? OBV ainda não, nesses últimos pregões pelo menos, ainda não deu aquele sinal como de azul, né? Querendo fazer topos e fundos ascendentes, mas já fez um topo um pouquinho maior que o anterior, né? Acaba sendo um ponto positivo. MACD começa também a formar uma curvatura buscando vir para o ponto zero, tá? Ponto neutro. A média móvel azulzinha aqui mais rápida ainda não dá esse sinal tão claro que quer fazer isso, beleza? Voltando para o gráfico, tá? Penso eu que nessa semana a gente vai vir tocar os 50% de fio para depois, quem sabe, ter uma reação, tá? Uma reação de vir testar aqui as médias móveis de 42 e 17 períodos, né? Beleza? Veja que o Banco do Brasil começa a tá fazendo topos e fundos descendentes. Então, a perspectiva da correção permanece. Já está num ponto entre a faixa normal de correção, tá? Aqui já é mais excepcional. Então já fica interessante para poder fazer uma comprinha e pegar esse repique e rompendo aqui, formando um pivô de alta, a gente imagina preços mais atrativos para o ativo. Todavia, não se esqueçam da perspectiva do final do mês do Ibov, né? Então não é para se animar com esse preço cá em cima. Ainda não. Mas enfim, vamos ver se a gente vem aqui nos 37,27. Vale se pensar a compra aqui, ó, entre 37,27, 36 e 95. Acho que vale se pensar em compra, tá? Buscando aí um repiquezinho, tá? Banco do Brasil, a visão é essa, descer mais um pouquinho para depois dar uma subida, tendo como ponto de alerta as médias móveis de 42 e 17 períodos. Saindo de Banco do Brasil, vamos para Bradesco. Bradesco deu uma recuperada aí boa nesses últimos dois pregões, mas continua tendo aqui, a gente pode ver pelos pavis que vão se formando, tendo uma resistência, né, a deixar o ativo voltar à faixa dos R$ 20, tá? Vejam que aqui, onde eu estou passando aqui o mouse, foi um momento também muito difícil para o ativo vencer para chegar na parte alta, né? Chegar na resistência dos 20 e 57, tá? Então, o caminho acaba sendo na volta para correção, sendo mais dificultoso também para passar aqui dessa barreirazinha, tá? Essa barreirazinha acaba sendo um momento de memória do mercado e acaba dando essa dificuldade para poder descer. Bom, o que a gente pode analisar, tá? O Bradesco, pelo gráfico, o caminho mais natural é a gente descer, né? Voltar para a faixa dos R$ 17, tá? Abaixo dos 18,7. A perspectiva que eu tenho é essa. O volume, embora tenha dado uma recuperaçãozinha aqui, viram que começa a fazer um volume decrescente, tá? Então, sem muita força. IFR está no meio do caminho, ou seja, ainda há espaço para cair, né? E OBV de lado lateralizado, tá? Começa
Assim que eu vou fazer. Pronto. Começa a vir uma região aqui de suporte, tá? Então, possa ser que isso venha a sentir para continuar seu movimento de baixa. E em MACD, a gente vê aqui que tá de lado e uma levezinha tendência de baixa, tá? Então, acaba reforçando a perspectiva de que para perder essa região aqui de preço aqui vai ser um pouquinho difícil, tá? Mas o caminho é da gente descer. Então, o que mais fazer aqui é aguardar melhores oportunidades de entrada. Quem sabe aqui nos chegar até os 17,29, né? Vai ser lindo, 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 lindo para comprar sem medo de ser feliz. E aí, saindo de Bradesco? 17,29, quem sabe até mais embaixo. Ah, não, é aqui mesmo. 17,29. Mais embaixo, penso eu que é bem excepcional para acontecer. Mas enfim. Saindo de Bradesco, vamos para BB Seguridade. BB Seguridade foi uma bola fora. Eu acreditei que fosse se segurar aqui e não fosse perder, tá? Então foi uma bola fora muito feia. E o ativo desceu com vontade, cara. Muita vontade mesmo. Essa FIO mais recente aqui acaba perdendo a sua finalidade. A anterior, penso eu que já dá pra gente realmente fazer a atualização, tá? Nem chegou o 61 para todo de fio. Mas enfim, dessa pernada toda aqui, ó, eu vou considerar ela de cá de trás, tá? Dessa pernada toda aqui, a gente vai imaginar os pontos de correção. E veio até 38,2 de fio. Vejam que teve uma reação muito boa, muito forte. O volume foi vendedor, foi forte pra caramba, mas os compradores não deixaram perder os 38,2 de fio. Na sexta-feira, de novo, uma reação mais forte, quase que fez um doji. Deixa eu ver. Abertura e fechamento, 1 centavo de diferença, é um dojizinho, tá? E, cara, pela reação que a gente percebe aqui, a gente vê, dá essa perspectiva do ativo recuperar seu preço, tá? Do ativo ir para cima, tá? Vamos ver os outros indicadores. IFR, sobrevendidaço. OBV, deu uma recuperada, mas foi uma queda muito forte, tá? Tá em zona... Não tá em zona... Não tá... A não ser mais antigo pra gente voltar aqui, pra gente ter uma perspectiva melhor. Deixa eu reduzir aqui. Né? Acaba tendo um suportezinho aqui, outro suportezinho aqui também, tá? Então, tem alguns suportes anteriores. Ponto positivo, bateu e recuperou. MACD ainda não dá essa perspectiva, tá? De que vai se recuperar por agora. Então, temos OBV, que sentiu no suporte, e IFR, sobrevendidaço. E no gráfico a gente viu a recuperação aqui, uma recuperação, quer dizer, uma recuperação não, mas uma força vendedora, compradora atuando aqui em combate aos vendedores, tá? O que eu pensaria, cara, veio a 38,2 de fio, teve essa reação aqui, a perspectiva é de vir para testar os 27,5, rompendo, vir testar essas médias móveis aqui, tá? Então a perspectiva acaba sendo positiva, né? De recuperação do preço do ativo, beleza? E aí, onde eu ficaria mais esperto para acompanhar? Nessas médias móveis aqui. Já que a gente pode até traçar uma linha aqui de resistência com base nos pavis que foram se formando e a quantidade de candles concentrada no mesmo local, beleza? Então a gente pode até imaginar aqui, eu vou até traçar mesmo. Gostei. Até traçar aqui. Então o ponto de atenção aqui seria nos 28 e 24, tá? Creio que 27,05 deva romper fácil. Já nos 28 aqui e 24, tendo a companhia das outras médias móveis,
fica sendo uma resistência mais chatinha de você conseguir vencer, né? Considerando esse comportamento anterior, tá? Então, biosseguridade. Não muito mais o que falar, vamos para CCRO. CCRO. Não imaginei que pudesse vir aqui tão rápido, na faixa dos 11,97. Chegou próximo, na verdade, e veio com vontade. Perdeu aqui, essa fibra aqui acaba perdendo a sua finalidade, não aguentou ali nos 38,2 de fibra, perdeu, veio com força e voltou próximo de onde chegou a quanto, cara? Mínima 12,24. Chegou um pouquinho perto dos 11,97. 11,97 CCRO, galera, tem dado compra, tá? Dado compra, né? Eventualmente acaba perdendo aqui mais um pouquinho, mas 11,97, quem compra e está segurando, está podendo ter ganhos muito significativos, tá? Muito interessante. Beleza? Então, fique de olho em CCRO com essa possibilidade de vir tocar aqui nos 11,97 e dar uma recuperada. IFR, sobrevendido, né? Querendo dar tendo uma reaçãozinha aqui. OBV caiu com vontade, já deu uma segurada aqui. Nossa, e não a gente vê que se for pensar nos suportes, né, nem tem aqui ainda. Mas enfim, então, será que vai cair mais um pouquinho? Para os 11,34? Bom, pelo OBV, deu uma recuperada, mas não tão forte, tá? MACD ainda dá essa perspectiva que, assim, a queda vai permanecer mais um pouquinho. O historiograma já dá uma segurada, tá? Mas não foi capaz de permitir a mudança do movimento aqui da média móvel mais rápida. Tá? Então pode ser que venha mais quedas antes de uma segurada efetiva. O que anima aí a possibilidade de vir aqui nos 11,97 e fazer compras. Pelo menos no momento é essa a perspectiva. O volume de venda na última semana foi muito forte sem CRO e na sexta já foi um volume dentro da média dos 21 períodos forte de compra. Há uma correspondência, né, entre o volume e o candle, acaba sendo um ponto positivo, mas penso eu que a gente vai vir, antes de ter uma recuperação, tocar aqui nos 11,97. Então, talvez dê uma segurada aqui na lateralização, venha, toque e se recupere, tá? Mas comprar aqui nos 2,53, 12,40, 12 e pouquinho, penso eu que acaba sendo uma compra acertada, tá? Considerando que vir nos 11,97 pode ser algo que não aconteça, beleza? Então fica de olho no CCRO com essa possibilidade de comprar entre 11,97 e 12 e alguma coisinha, beleza? Então saindo do CCRO, vamos para a Cogna. Cogna não foi logo em 161,8 de fio, tá? Tem tudo para ir, penso eu que tem tudo para ir. Tá acima de todas as médias móveis, vem no movimento de alta, coincidindo com a FIBO, né? O volume foi crescente, mas meio que lateralizou, né? Mas enfim, tá acima da média móvel dos 21 períodos, então tá tendo um volume interessante. IFR tá no meio do caminho, mas com possibilidade de ir aos sobrecomprados. MACD, a gente vê uma tendênciazinha de alta, o historiograma não está acompanhando, mas as médias móveis ainda dão essa perspectiva de mais alta. Já o OBV, cara, bem estranho aqui para poder fazer uma análise da OBV, tá? Mas vem segurando, não dá nem para imaginar aqui uma tendênciazinha de alta aqui, tá mais para lateralizado. Acho que o mercado esperando aí uma definição de quem poderá ser o nosso presidente. Graficamente, nada o que fazer, acompanhar e
acreditar na possibilidade de vir aqui no 61 ponto de fibra. Se for pensar no stop, bota no stop abaixo dos 2,75, tá? E antes das médias móveis, porque pode vir, ou antes não, a depender se você queira ficar com ativo um pouquinho embaixo, porque as médias móveis servem como suporte, então tocar aqui e recuperar é bem provável. E se esse movimento permanecer mais duradouro aqui de lateralização, vai dar mais tempo para essas médias móveis mais lentas se aproximarem, né? Então dando maior força para o movimento altista. Então eu acho que a perspectiva assim de Cogna é vir aqui no 61 ponto de fio, embora tenha perdido um pouco assim a sua velocidade, tá? Saindo de Cogna, vamos para CPLE3. CPLE3 deu uma corrigida legal, né? Tá se aproximando cada vez mais da LTA. E bom, a fibra mais antiga a gente já pode cortar, pessoal, tá? Por quê? Ela já cumpriu sua finalidade, acho que desde aqui. Eu acho que eu deixei aqui ela para ponto de referência, né? Como suporte e como resistência. Então a gente pode fazer o quê? Traçar esses suportes e resistência e esquecê-la a fibra anterior, já que ela não vai fazer tanta diferença para a gente. E aí, Paulo, se você acompanha aqui, como é que eu faço para traçar os meus suportes e resistência, tá? Uma diferença que geralmente eu faço em relação às outras pessoas. As pessoas geralmente ensinam o quê? Que você vai ter um suporte no fundo e vai ter uma resistência no topo. Não, essa regra não se aplica, não dá muita assertividade, tá? Topo, você considera quando é aquele topo que alcançou uma vez, aí nunca mais foi lá. Pô, então você já considera que o mercado vai ter uma lembrança desse topo aí para uma próxima vez que for alcançar, tá? Então, nessas situações, sim, dá para você pensar em topo, para você marcar. Mas o ideal para você fazer as suas marcações de suporte e resistência é você levar em consideração a briga do preço, tá? O mercado de ações, ele sempre vai ter uma constante briga em relação ao preço, de quanto o ativo vale para os compradores e quanto o ativo vale para os vendedores, tá? Então vai ter esses momentos de briga que são realmente o que vai lhe indicar onde os suportes existentes têm que ser traçados. Porque vão ser nesses ditos locais que o mercado vai dar uma maior relevância. Uma maior relevância. Aí eu vou deixar aqui, deixa eu botar a fibra aqui de novo. E aí você vê aqui, né? A gente pode marcar esse ponto aqui de cima, tá? Como um topo a ser considerado, uma resistência a ser considerada. E veja, quando eu marco, eu não dou preferência ao topo, por exemplo. Geralmente a pessoa ia querer marcar aqui no 7,5, né? Vão te ensinar para marcar aqui no 7,5. Você não vai marcar no 7,5. O 7,5 foi lá o ponto excepcional. Mas qual foi o ponto mais comum? Foi esse daqui, ó. 6,97, tá? E você pode ver isso porque foi onde alcançou nesse candle, nesse outro candle e nesse outro candle. Quer ver, ó? 6,97. E pro final esse daqui. 6,97. Então veja, 6,97 teve uma relevância muito maior do que esse topo K. E do que esse daqui também. E vejam que foi quase que na máxima dele não, mas no preço de abertura, né? 6,98. Tá vendo? Então 6,97 acaba sendo uma relevância maior. Então você não vai no topo, tá? Você vai onde a briga se concretizou com maior força, beleza? Então você tem já a noção de onde é o melhor local para você marcar, tá? Aí você vai ver aqui, onde é que ele tava brigando. Por aqui, ó. Ele brigou um bocado. Não é isso? E aonde ele tá brigando um bocado, onde é que você vai buscar marcar sua linha de suporte ou de resistência?
onde os pavis foram mais, assim, eles apareceram mais, tá? Então você tem que procurar os pavis, beleza? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, não faz tanta diferença em si, tá? Se você quiser botar em cima, você vai procurar os pavis na parte de cima. Se você quiser botar embaixo, você vai procurar os pavis na parte de baixo. Beleza? Então, analisando aqui, você vai ver, tá? Foi nessa parte aqui que ele ficou mais brigando. Onde é que os pavis estão? Né? Você não vai olhar o corpo do candle, você vai procurar onde os pavis estão com mais aparecendo mais, né? Estão aparecendo mais aqui assim, ó, tá? Tanto na parte de cima, na parte de baixo, em alguns momentos se extrapola, mas vem aqui, aqui, né? E aí, nesses pavis é onde você vai procurar marcar o seu ponto de suporte ou de resistência, tá? Talvez seja interessante marcar aqui, deixa eu ver. Quando você traçar a linha, aí você vai seguir a linha, beleza? Você vai seguir a linha. Tá tendo muito pavio nela, né? Ou os candles estão terminando nela. Se tiver dando essa coincidência, olha aqui, ó, dando essa coincidência com bastante frequência, então você vai dar. Você pode marcar sem medo, ó. Pavio aqui, o candle terminando nele, pavio aqui, o candle terminando nele, ou começando nele, né? Pavio aqui, o pavio aqui com o candle terminando, pavio aqui, tocando, tá? Temos outros momentos aqui, pavio aqui, aqui também, nesse daqui. Então, esse acaba sendo um ponto interessante para você marcar, tá? Então, temos outro aqui no 6,31, beleza? E penso eu que a gente pode ver aqui um ponto mais intermediário. Deixa eu tirar agora essa fibra aqui anterior. Tcharará. Um ponto mais intermediário dessa parte aqui, ó, tá? Que ficaria intermediário entre 5,65 e os 6,31, beleza? Bom, e a gente vai procurar talvez esse aqui, tá? Foi mínimo o quê? 5,84. Vamos traçar esse aqui. Vamos traçar. E aí a gente vai só a título de confirmação, veja, né? Aqui dá para você perceber bem isso, que toca lá, ou finaliza nele. Aqui toca, meio que finaliza muito próximo, tá? Então você acaba dando uma certa relevância para aqui. Então 5,88. Quer pensar numa compra? Em 5,88, inclusive está bem próximo aqui da LTA, estamos nos aproximando dela, então possa ser um preço mais interessante para você comprar a Copel. 5,88. Já deixa a ordem apregoada lá. Então nós temos mais 3 resistências traçadas, ou 3 linhas de suporte e resistência traçadas, né? A depender de onde o preço se encontra, vai ser um suporte ou uma resistência, tá? A gente poderia até traçar uma daqui, ó, nessa parte de cima aqui, que tem sido um momento também decisivo, tá? Pronto, eu gostei dela também, tá? Então temos aqui 666, número da besta, e a perspectiva de vir nos 5,88. Então vamos lá, pessoal. O que é que a gente tem para Copel? Copel que trazer um pouco de política para cá. O governador do PT lá, acho que era o Requião, foi vencido aí por Ratinho Júnior. Então acaba tendo alguns fantasmas que paravam sobre a Copel, acabam se exaurindo, né, nesse período, tá? Mas a perspectiva que eu vejo aqui, ó, perdeu um pouquinho a média móvel de 200 períodos, mas se manteve acima dela agora, né? Tá acima dela. Vai servir de suporte, era um pouquinho mais chata de se vencer, mas Copel deu uma correção, subiu um pouquinho e desceu com vontade, tá? Então penso eu que o caminho mais provável é vir testar os 6,31 aqui e descer mais um pouquinho para finalmente chegar num ponto que a gente quer comprar. Quer dizer,
pelo menos eu quero comprar, né? Um ponto assim bem interessante, porque vai estar próximo de um suporte e da LTA, tá? Então é o momento mais interessante para comprar e ter uma recuperação no preço do ativo bem interessante, bem mais assim poderosa, mais interessante, mais animadora. Aí você encontra o adjetivo que for mais pertinente para você. Mas está bem interessante o preço se aproximando da LTA para a compra, tá? Sair desse marasmo que Copel atravessa, tá? Com possibilidades de swing trade menos interessantes. Então, Copel, minha perspectiva é de que venha, tá? Continuar aqui esses topos e fundos descendentes, no máximo testar o 6,31 e vir cair até tocar na LTA. E na LTA ter uma reação mais interessante, tá? Aí você pensa, de 5,88, que é o possível preço que vá, e 6,20 é uma diferença muito grande para sua compra. Copel eu gosto de levar para longo prazo. Então, pensa direitinho aí se vale já ir comprando, tá? Beleza? Então, acho que Copel não tem muito o que se falar, traçamos os novos suportes de resistência. A tendência mais curta é de baixa, com a possibilidade de vir aqui no 5,88, onde 5,88 vale sem pensar em comprar esse ativo para colocar na carteira. Beleza, os outros indicadores a gente já viu? IFR, não, a gente não viu não. IFR, veio, tocou nos sobrecomprados, recuperou, mas não recuperou bem, então acaba vindo assim na tendência de baixa, mas está próximo dos sobrevendidos, tá? O que é um ponto positivo. Mas, pelo desenho das linhas, a gente imagina que possa vir nos sobrecomprados mais uma vez. MACD dá uma cara de que quer se recuperar, tá? Tanto pelo histograma quanto pelo movimento da linha azul, tá? Da média móvel mais rápida. Agora, OBV vem numa tendência, né? Meio não tão tímida, né? Mas vem numa tendênciazinha de queda, tá? Se aproximando se aproximando não, perdeu os suportes mais antigos, tá? E tá abaixo deles, então penso eu que a perspectiva de vir aqui próximo dos 5,88 acaba sendo mais forte, tá? Então fiquem de olho de vir aqui tocar no 6,31 e vir aqui para a gente poder comprar com mais vontade próximo da LTA. Então acho que Copel, nada que se fazer por enquanto, a não ser aguardar o melhor momento de entrada. Copasa perdeu meu 1,2 de fio, né? Deu uma recuperada, está próximo da média móvel de 42 períodos, veio com volume. Se a gente pegar esses últimos pregões aqui, vai estar abaixo da média móvel de 21 períodos, mas o último pelo menos ficou acima, o candle representa esse volume. Acaba sendo um bom sinal, né? Eu espero Copasa mais embaixo, mas não foi ainda, dessa vez, né? Mas eu estou esperando ela cá embaixo, a minha expectativa é essa. Fez um topo e um topo menor que o anterior e um fundo maior que o anterior, tá? Então, a perspectiva é de baixa, beleza? Pelo menos no curto prazo. IFR querendo ir a parte dos sobrecomprados. OBV deu uma recuperação bonita, né? Rompeu os topos anteriores, bom sinal, né? Já vem de uma lateralização, mas acaba sendo um bom sinal. E MACD parece que quer segurar essa queda que teve, tá? Numa zona de suporte e acima da média móvel de 200 períodos, tá? Ponto positivo. Mas fiquem de olho com suporte nos 13,58, beleza? Então, por enquanto, Copasa, a perspectiva é de vir testar os 13,58, mas num curto prazo tá numa tendênciazinha de baixa. Então, pode ser o repique para continuar descendo, tá? Então, fiquem de olho.
Já fez um pivôzinho de baixa aqui com esse candle. Beleza. E vem agora retraindo esse movimento menor. A gente pode fazer o seguinte. Propriedade da Fibonacci. Essa daqui deixa com a cor mais antiga. E a gente traça uma mais recente. Para a gente ver como o ativo se comportou e está se comportando. Tá? Vejam que dessa pernada foi um pouquinho acima da parte excepcional, depois voltou, desceu, perdeu 100%, deu uma recuperada e acaba tendo essa perspectiva de vir aqui talvez entre os 3,49 e 3,58 e aí a ponto para acompanhar, porque se continuar esse movimento de baixo, a gente reforça a tese de que o quê? Vai vir testar os 100% aqui, com grande chance de perder e vir aqui pelo menos no 61 ponto de FIBO, que, quer queira ou quer não, está praticamente coincidindo com os 38,2 da FIBO mais antiga. Tá? Copasa, eu por enquanto não faria nada, né? Aguardaria aí pontos mais interessantes para compra. Quem sabe não vem aqui nos 11,41. Então nada que fazer em Copasa, não sei aguardar. Os outros indicadores a gente já viu, isso já vimos. Vamos agora para a Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, meus amigos. Chegou em 61 ponto de fio. Tá perdendo aqui as médias móveis rápidas e se aproximou da média móvel de 200 períodos, que é a mais chatinha para você romper. Como ela é mais lenta, mais resistente é. Tá? Mas, apesar disso, penso eu que a gente vai vir em pontos mais embaixo. Acho que a compra mais próxima do IOC seria aqui 7,79 nesse suporte daqui, tá? Então acho que a seguridade por enquanto é aguardar, deixar a correção se completar, né? Pelo menos em 50% de fio, já que é o normal entre o 61 e 50, né? Quem não tiver tanta segurança aí, já pode ir comprando por aqui também. Beleza? Mas penso eu que a gente vai descer mais um pouquinho. E aí, vamos ver aqui um pouquinho mais desse gráfico. Ó, numa história mais recente, tá? Aqui nos 9,8 sempre foi ponto e que se repete aqui de que não o ativo tocou e não venceu, tá? Várias vezes, né? Não chegou a tocar, mas se aproximou e desceu, tá? E aqui começa a se desenhar, querendo desenhar uma possibilidade de recuperação, quem sabe até romper esse preço aqui, tá? Mas a perspectiva de caixa seguridade, no momento, é de ter uma retração desse movimento. Tá na faixa interessante para compra? Tá. Ainda tá, mas não significa que não pode ficar mais barato. Eu penso, pelo histórico desse ativo, que a possibilidade de vir aos 7,79 um pouquinho mais abaixo é mais forte do que se segurar aqui no 61 ponto de fio para ir para cima, né? Mas vamos ver os outros indicadores. IFR está nos sobrecomprados, ponto positivo, né? Querendo demonstrar uma reação, tá? MACD ainda não dá essa perspectiva, tá? Dá essa perspectiva de mais quedas. E o OBV vem fazendo topos e fundos descendentes, sem ainda a gente poder verificar se vai reverter essa tendência ou não, tá? Então, Caixa Seguridade, eu particularmente não compraria aqui, mas se você decidir por comprar, faça com stop curto, tá? Faça com stop curto. E eu acho o melhor caminho aqui é a gente deixar ele completar melhor esse movimento de retração, tá? A retração dessa pernada aqui, beleza? Então, Caixa de Seguridade, vamos para Enalta. Enalta, eu tenho batido na tecla e continuo batendo na tecla com vocês. Foi sugerir uma compra de risco aqui nos 14,98 com stop, tá? Então deve ter pego o seu stop aí com certeza e voltou para a zona do stop. Penso eu que Enalta é ter paciência, cara, é ter paciência, deixar o ativo fazer o movimento dele, né?
Vamos ver como é que vai se comportar aqui nos 13,62. Não chegou lá ainda, tá perto. Pra gente decidir o que fazer com ele. Mas a princípio, penso eu que 13,62 ainda não vai ser o momento de virada assim do preço do ativo, tá? Penso eu que vai perder. E próximo dos 12,18 já começa a se pensar em compra, tá? Embora por essa FIBA aqui, o preço do ativo pode vir nos 9,51, mas acho que 9,51 é aquele negócio surreal, tá? Surreal mesmo. 12,18, 11,63, né? A partir de 12,18 já vale ficar, quer dizer, entre 13,62 e 12,18 já vale se pensar em fazendo algumas comprinhas, tá? Abaixo dos 11,63 você começa a pensar em comprar com mais vontade, tá? Se você que vai comprando tipo 2% do seu capital, aqui você começa a comprar 10% dele, beleza? Reinaldo, é uma visão muito simples mesmo, muito simplória. Tá fazendo um movimento de queda, tá fazendo topos e fundos descendentes, tentou dar uma recuperada aqui, mas não conseguiu, tá? Então vem fazendo seus topos e fundos descendentes. A perspectiva continua essa até que dê sinais de que vai mudar. Desculpa aí, tem que dar sinais vai mudar por enquanto, tá? E aí, FR tá no sobrevendidos, OBV vem assim na tendênciazinha de queda, né? Já começa a dar uma freada nessa tendência de queda, bom sinal, né? Parece pelo menos é isso, pela diferença aqui de fundos. MSD também dá essa perspectiva, tá? De quer dar uma segurada nessas quedas. Bom, penso eu que o melhor é aguardar, tá? Aguardar. No mais, nada que se fazer em alta. Vamos para JHSF. JHSF, quem realizou, quem botou stop aqui, se deu bem. 1, 2, 3, 4, 5, né? Tava aqui. Quem botou stop na mínima do dia anterior se deu bem, né? Deu uma venda boa. Agora o JHSF bateu na melhor 42 períodos. Ó, que recuperação bonita. E aqui também, tá? O volume não foi lá essa Coca-Cola toda. Vamos ver os outros indicadores. IFR no meio do caminho, querendo dar uma recuperada. MSD também está querendo mudar essa tendênciazinha aqui de queda, né? OBV ainda não tem um sinal muito claro, mas a gente já pode ver aqui que rompeu o último topo, tá? Se vocês me perguntarem, John Wells, o que, é que pode acontecer com o JHSF? Bom, se a gente for traçar, botar essa fibra aqui com a mais antiga, tá? E traçar uma daqui, a gente vai ver que mais ou menos está em 50% de fio aqui. Dessa pernada. 50% de fio, tá? Então é um ponto normal de resistência, de suporte, perdão. Demonstrou muito bem isso e deu uma recuperada no preço do ativo. Mas, cara, o JHSF tem uma história muito forte com esse topinho aqui, tá? Olha que legal. Que não tem conseguido romper há muito tempo aqui, tá? Não tem conseguido romper. Então fica isso na memória dos investidores, tá? Então aqui é complicado. A tendência é que possa voltar aos 6,54, né? E aí 6,54 vale se pensar em comprar. Por enquanto eu ficaria de fora, tá? Deixaria no mínimo completar aqui esse movimento aqui dessa retração aqui, tá? Mas há uma perspectiva de que possa vir mais embaixo. Então, JHSF, penso eu que é ter paciência, ficar de fora. Nessa semana, possa ser que a gente tenha uma recuperação para vir testar aqui os 7,72, tá? Nessa semana, mas a perspectiva é que possa ficar mais barato durante o mês aí. IFR no meio do caminho, MSD e OBV a gente já viu já,
Então, JHSF, por enquanto, nada que se fazer, tá? A não ser quem esteja no ativo ficar com a pulga atrás da orelha quando se eventualmente se aproximar aqui dos 7,72. Beleza? CNJHSF, vamos para 1.000. 1.000. Ó, 1,95. Pensou eu que ainda vale compra em 95, tá? Com um stop curto. Lembrando que não, veio na faixa de correção, tem se mantido aqui, tem andado de lado, né? Pensou que vale ir comprando aqui nos 1,95, com a possibilidade de ter uma perspectiva de alta, né? Dar uma valorizada grande e rápida aqui, né? Resistência nos 2,26, mas a perspectiva seria de vir até no mínimo ou os 2,74 ou então aqui nos 2,57, o mínimo, tá? Vamos ver os outros indicadores. Volume tem se mantido constante, né? Mais um pouquinho abaixo daqui da média de 21 períodos. IFR lateralizando aqui no meio do caminho, né? OBV de lado, MACD numa leve tendência de queda, tá? Mas essa queda tem sido freada aqui por 1,95. Bom, penso eu que 95 reforço. Vale ir comprando devagarzinho, né? A depender do seu apetite aí, com a perspectiva de dar uma estourada para cima, tendo como resistência em 2,20 e posteriormente em 2,57, 2,74. Magazine Luiza, 10% de alta. Que maravilha, hein? Sexta-feira. Foi muito fantástico aí. Bom, Magazine Luiza é para ter cuidado aqui nos 4,82. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô nessa perspectiva desde a semana passada de tocar nos 4,32, então acho que eu mantenho ela. E aí, os 4,32 ter um certo cuidado que pode ter uma resistência maior, já que tem sido um calo no sapato aí recente, tá? O volume foi bonito, representa o candle, acima das médias móveis de 7 períodos, então dá essa perspectiva de ir para cima. Tá no meio do caminho, tem espaço para subir. OBV de lado, mas pelo menos aqui fez um pivôzinho de alta, né? Perspectiva positiva, e MSD começa a dar uma indicação de que quer também dar uma recuperada no preço do ativo. Então, fica o alerta nos 4,82. Penso eu que a perspectiva é de rompê-la, tá? É de romper os 4,82 e vamos torcer para ficar acima, né? Mas é um ponto que você tem que ficar de olho, com a possibilidade de depender aí do seu feeling, realizar um pouco, tá? Então, saindo de Magazine Luiza. Bom, agora sim, cara. Se você realizar, mas não deixe de acompanhar o Ibov, né? Pra você ter esse time aí até o final desse mês, o Ibov fechar positivo e a partir de então vir uma correção aí, tá? Seguir para a parte baixa do canal de baixo, beleza? Então, Magazine Luiza, nada que se fazer, perspectiva de vir aqui testar, com a possibilidade de romper. Série Magazine Luiza, vamos para Movida, e aí Movida, cara, a Movida tá perdendo. Perspectiva agora de vir testar os 11,63, perdendo 11,63, a gente olha para baixo. 7,49, acho que não vai não. Desafio recente aqui perdeu a finalidade, tá? Tava ali na fio mais antiga. Então, não conseguiu romper os 38,2. Veio descendo a perspectiva de vir testar uns 11,63 e perdendo próximo suporte no 11,4. E aí a gente começa a imaginar vir aqui no 7,49. Agora 7,49, o preço do IPO de Movida foi 7,50, tá? Acho que só veio nesse preço aqui, um pouquinho até abaixo dele aí na época do coronavírus,
ver aqui, né? Realmente, chegou até mais embaixo, né? O preço foi atualizado por conta dos dividendos, né, que o Movida vem pagando, mas enfim, foi na época do coronavírus, foram os pontos mais baixos, chegou até nos 4,31, tá? Então, vindo no 7,49, não, o coronavírus foi aqui, cara, né? Chegou até 6,50. Deixa esse fundo aí. Vou deixar. Acaba tendo aqui, né, alguns pontos aqui, embora fuja um pouquinho do padrão que a gente utiliza, mas vocês vejam que tem uma certa briga de preço aqui nessa faixa aqui de preço dos 6,50. Vou deixar aqui como referência. Mas, se perder aqui nos 11,63, suporte aos 11,4, perdeu, a gente olha para baixo mesmo, tá? Olha para baixo mesmo. Embora eu pense que é bastante difícil, mas 11,63 vale se pensar na compra de risco com stop abaixo dos 11,04, tá? Então, Movida, por enquanto, a perspectiva é negativa, né? Fiquem atentos à possibilidade de compra nos 11,63, lembrando que é uma compra de risco, e o stop abaixo de 11,04, né? Quem quiser arriscar mais para comprar aqui nos 11,04, melhor ainda. Então, compra aqui, tipo, 40% da mão, e se cair mais, compra o restante. Saindo de Movida, vamos para Petro. Petro, na sexta-feira, deu uma recuperada bonita. E aí eu vou comentar com vocês sobre Petro J 470, que foi a opção que eu comprei, galera. Tá ela aqui. É um comentáriozinho. Na semana passada, eu falei para vocês que eu havia comprado e queria vender com entre 30% a 40% de lucro. Não iria ficar. Sexta-feira, deu mais ou menos isso, mas eu tava meio ocupado. E aí, resolvendo umas coisas junto com minha esposa, e aí não deu pra dar atenção devida, né? Porque era pra eu ter vendido. Eu comprei essa opção uns 63 centavos. Deixa eu botar aqui 63. Mais ou menos nesse preço. E ela chegou a bater, a máxima dela acho que foi 88 centavos. Deixa eu botar 88 centavos. 40%, né? 40% e 30% de alta. Então era para eu ter vendido pelo menos nos 86 aqui, 85, já era para ter vendido. Mas enfim, eu cheguei a olhar o preço do ativo, tirei até um print da tela do celular e mandei pros colegas, mas no momento de correria, não observei que tinha dado a valorização que eu estava buscando, né? E não vendi. E aí, estou agora nos 65 centavos, estou com 3,31 de alta. Mas não estou desanimado não. Deixa eu fechar aqui. Vamos para Petro, tá? Petro bateu aqui. Oxente, Petro, eu fui pro Ibov, que loucura. Vamos para Petro. Bom, Petro veio perder um pouquinho um ponto de fio, o normal da retração do movimento entre esses dois, com a possibilidade de recuperação para vir testar o topo anterior, tá? E aí, por que eu fiquei assim? Quando eu olhei a opção, eu ainda pensei em vender, né? Eu falei assim, não, mas nessa correria eu acabei não vendendo. E aí depois eu comentei com minha esposa que talvez fosse interessante vender, porque se Lula ganhasse no primeiro turno, provavelmente vai ter uma reação negativa nas estatais. Pelo menos no primeiro momento deve acontecer isso. E aí eu acabei. Ela até falou: você que entende, você que faz aí o que é pra ser feito. Eu falei: eu vou segurar. E vamos pro segundo turno. Então acho que acredito eu que Petro a gente vai ter um alívio aí com a possibilidade de subir, tá? Então foi um movimento arriscado, foi uma perspectiva arriscada, mas que aparentemente pode dar certo, tá? Veio entre 61,8 e 50% de fio, tá? O momento mais normal que acontece é vir aqui, excepcionalmente vir na parte de baixo, né? E a parte de baixo acaba sendo a compra mais arriscada, mas também a mais favorável aí
num caso de ganho, mas enfim, veio aqui, deu uma recuperada, deu uma segurada, com volume comprador nos últimos 2 pregões, positivo, acima da média móvel de 21 períodos. IFR foi na zona dos sobrevendidos e está se recuperando, ponto positivo. MACD começa a dar uma carinha que quer dar uma segurada, assim como o historiograma vem fazendo esse movimento. OBV, cara, veio para romper o topo anterior, rompeu algumas resistências anteriores e está aqui visando a direção dessa resistência mais em cima, tá? Então, penso eu que a perspectiva de Petro acaba sendo de recuperação aí do preço do ativo, tá? Com a possibilidade de vir testar os 38,05, tá? Temos aqui as médias móveis aqui agindo na defesa do preço dos vendedores, mas vejam que tocou, teve uma recuperação, teve uma defesa boa de preço, mas o resultado das eleições, penso eu que vai ser um diferencial, tá? Vai ser um diferencial para a Petro, dar uma recuperada, dar uma suspirada aí nessa retração do movimento que está tendo, tá? Então, 38,05, penso eu, que acaba sendo algo possível de acontecer, beleza? E, cara, quer pensar numa... Tá próximo dos 29,65, tá próximo do mesmo ponto de FIBO, tá um pouquinho acima, então vale se pensar em comprar preto sim, visando os 35,08, tá? Então, Petro não muito o que dizer, vamos para Pomo. Pomo, que valorização fantástica, hein? O alvo é nos 2,98, tá, pessoal? Entre 2,98 e 1,61 ponto de FIBO, tá? Excepcionalmente lá nos 200, tá? Então, vão acompanhando aí. O volume deu uma esfriada, mas está acima da média móvel de 21 períodos. Penso eu que a perspectiva ainda é de alta, e dessa vez a gente vinha aqui para romper 1,61 ponto de FIBO. Aí vocês falam, mas você não vai vender aí nos R$3? Mas sim, eu vou vender nos R$3, mas eu vou aguardar. Tá? Romper os R$3, vou deixar o mercado fechar. O mercado fechou acima, stop na mínima do dia anterior e largo o ativo lá. Tá? Minha estratégia para Pomo vai ser essa. Mas o alvo é aqui, quem quiser ir pensando em realizar, vai estar fazendo certíssimo, tá? Não deixe. Não sigam o que eu faço para mim. Pensem aí no que vai ser mais vantajoso para vocês. Então, bom, não tem muito o que se dizer, vamos ver os outros indicadores. IFR, próximo dos sobrecomprados, rompeu inclusive e se estabilizou, tá? MACD, nossa, dá aquela perspectiva que assim vai para além ao infinito, beleza? E OBV veio fazendo topos e fundos ascendentes, mas meio que lateralizou, tá? Meio que lateralizou. Mas fica nessa perspectiva de que vai mais para cima mais um pouco, tá? O movimento comprador foi bom e aqui provavelmente deve começar a ter as realizações, tá? Acho que Pomo não tem muito o que se falar. Vamos para Prio. Prio deu uma leve segurada, mas vejam que apesar dessa leve segurada aqui nos preços, ela está abaixo, né? Tem tido dificuldade aqui em ficar acima da média móvel de 17 períodos, não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal, porque ela é a média móvel mais rápida e, consequentemente, mais fácil de ser rompida. Se ela não está conseguindo romper, essa perspectiva do M aqui se fortalece, né? Um sinal positivo para quem quer comprar mais embaixo, mais barato, tá? Então, 1-0 para mim em relação a Bruce. E aí, ó, vejam que o volume também vem meio que decrescente, tá? De sexta-feira, então, foi muito fraco em relação à média da média móvel de 21 períodos. Então, fortalece essa perspectiva de retração no movimento. IFR no meio do caminho, mais de lado. MACD dando essa perspectiva de mais para baixo. OBV ainda vem numa leve tendência de alta, mas vejam que o movimento aqui começa a ficar meio que sem graça, né? Já vem meio que sem graça há algum tempo e está nessa perspectiva aí. Não dá ainda a ideia de que vai engatar um movimento contrário à alta, mas dá aquele movimento assim de
Sabe quando você joga uma pedra para cima e ela chega a velocidade zero para depois cair e aumentar a sua velocidade? Parece que Prio, a OBV, tá nesse momento, né? Indo para esse momento de chegar à velocidade zero e dar uma engatada para baixo. Bom, Prio, penso eu, que chegou no momento da correção deles mesmo, deve vir aqui o normal entre 61.8 e 50 de fio, para você já ir pensando em fazer suas compras, mas pelo histórico do ativo, recente inclusive, é deixar ver se a expectativa de pelo menos comprar aqui nos 38.2 de fio, tá? 23, isso aí, 74, tá? Então, quem sabe até mesmo próximo da média móvel de 200 períodos, tá? Mas é mais embaixo do preço que se encontra, beleza? Saindo de Prio, vamos para Ryzen. Ryzen, na semana retrasada eu tava vendo, li o comentário, eu falei com você que a gente vinha testar aqui as médias móveis de 17 42 períodos e voltar, tá? E aí Ryzen fez mais ou menos isso. No último domingo, eu não lembro qual foi o comentário que eu fiz, embora eu já tenha visto o vídeo. Mas enfim. Ryzen. Eu acho que eu falei que a gente ia vir aqui testar os 3,90. Acho que foi isso. Então, aguarda chegar nos 3,90. É o fundo histórico para poder fazer uma compra aí com a possibilidade de ter um repique mais forte, beleza? Então, se você for pensar, tá fazendo topos e fundos descendentes, aqui deu uma impressão que deu uma segurada, né? Mas eu não pensaria em entrar agora. Embora 4,19 para 3,90 não seja uma diferença tão grande, né, pessoal? 6%. É, mais ou menos. Mas, enfim. Eu aguardaria chegar nos 3,90. Tá? Volume veio abaixo da média. IFR próximo dos sobrevendidos. MACD de lado, sem uma perspectiva de alta. OBV vem numa tendência de queda. Deu uma segurada aqui, né? Mas ainda não convence. Não convence, tá? A gente poderia até pensar aqui na possibilidade de um fundo duplo, né? Mas o fundo duplo, assim, não tô convencido de que tá com essa cara de que vai fazer o fundo duplo aqui, tá? Se eu tivesse convencido, eu já iria traçar aqui com vocês o W, e a perspectiva do W seria vir aqui nos 5,15, tá? Mas não me convenci ainda, por isso eu não vou nem botar as bolinhas aqui de fundo duplo. E aí, Ryzen, é isso mesmo, aguardar os 3,90, tá? Vamos para Redditor. Redditor, eu comentei sobre compra, acho que eu comentei. Não tô lembrando aqui, tá? Mas enfim, o que nós temos para Redditor hoje? O volume vem sendo um vendedor forte nos últimos pregões. Segurou aqui nos 29,22, tá? É um ponto de briga de preço, tá vendo, Priscila? Ô, Priscila, o que? Paula, perdão. Tá vendo, Paula? Onde a gente marcou e onde foi segurou. Então acaba, não foi necessariamente no fundo, tá? A gente não marcou aqui, por exemplo. Qual foi o fundo desse aqui? Foi mais ou menos aqui. A gente não marcou. Aqui a gente procurou onde o preço se sustentou, onde o preço brigou mais para poder marcar. E foi exatamente onde veio se segurar, tá vendo? Então a forma mais correta de você marcar suporte e resistência é justamente essa, tá? Se a gente for olhar aqui para cima também, o que aconteceu, porque eu não lembro quando foi que eu marquei, claro, mas eu marquei buscando esse ponto de cá. Veja que tem os pavis, né? E onde os candles se finalizam. E aí ele se repete, tá? Então fica essa dica para você poder marcar com mais assertividade seus suportes e suas resistências. Bom, enfim, acho que Redditor, eu falei que era a possibilidade de estar numa zona de acumulação, isso aqui eu lembro, né? Mas eu falei que, bom, eu não lembro exatamente o que eu falei. Bom, mas enfim. Galera, a FIBO acaba perdendo sua finalidade, tá? A retração do movimento foi maior do que os 38,2 de FIBO, né?
Redditor veio fazendo topos e fundos descendentes. Isso aqui eu lembro que eu comentei com vocês. E perdeu o fundo, se segurou aqui. Ponto. O volume vendedor foi forte, né? Veio numa certa crescente, tá? Perspectiva que a gente pode ter é de vir um pouquinho mais embaixo, embora tenha tido uma reação muito boa aqui e uma divergência aqui do volume negativo e o candle positivo, tá? Então tivemos, possa ser que a gente queira se segurar aqui, mas vamos ver os outros indicadores. IFR no sobrevendidos, né? OBV com cara de que vem mais queda e MSD também. Então, cara, ter paciência, tá? Com o Redditor. A gente pode até traçar aqui. Aí, como aqui é um fundo histórico, tá? Do ativo, né? Então ele acaba tendo uma relevância maior, tá? Ou a gente poderia marcar aqui num fundo especificamente, ou a gente poderia marcar aqui também, ó. Porque vai ser próximo de onde esse candle fechou, tá? Então tem essas duas possibilidades, 25,68 e 25,95. Como é fundo histórico, eu vou deixar no fundo mesmo. Então, cara, Redditor é aguardar. Se pegou o stop aí, legal. Se não, aguardar melhores momentos de oportunidade de baixar preço médio, tá? Ficar de fora de Redditor por enquanto. Sanepar. Eu acreditava que poderia vir aqui na média móvel de 200 períodos e quem sabe aqui nos 3,85 para realizar. Mas o filho da mãe desceu com vontade, perdeu os 3,51 e agora está um pouquinho abaixo, está em 3,50. Ponto negativo, tá? Embora pensei que 3,50, 3,51 ainda vale se pensar em fazer em compras, tá? Tivemos um ganho, pelo menos eu sugeri, né? Falei assim que não precisaria colocar, mas se a pessoa não tivesse, mas que poderia também colocar o stop na mínima do dia anterior. Então, se você botou, meu amigo, parabéns, porque eu não coloquei. Mas enfim, corrigiu, penso eu que 3,51 ainda vale compra, tá? Agora, eu tô no lado contrário, porque antes era um suporte e agora é uma resistência. Beleza? Então, Sanepar, pode se cair? Pode. Deixa eu ver esse gráfico aqui, cara. Lateralizou, fez um Mzinho, mais ou menos aqui, troncho mais fez. Tentou segurar, não tá segurando, não conseguiu segurar. Bom, perdeu um pouquinho, é normal, tá? IFR foi para a zona dos sobrevendidos, perdão. MACD não dá aquela indicação de recuperação. E OBV lateralizado, mas na leve tendência de queda, tá? Bom, 3,50 era um suporte, forte inclusive, tá? E perdemos. Viemos um pouquinho mais embaixo e estamos próximo dele. Eu penso que não é para se preocupar, tá? Vale até a pena ainda, eu acho que penso eu que comprar mais um pouco, numa perspectiva de recuperação do ativo. Graficamente não há esse sinal, tá? Pelos indicadores anteriores, a gente só tem o IFR que está meio positivo, os demais, assim, dá um ponto positivo demais, não, OBV não dá essa perspectiva bem ainda, e MSD também não, tá? Então, acaba sendo um momento delicado, mais arriscado, mas penso eu que ainda vale compra aqui. E aguardar, né? Ou você fica de fora, né? Vamos aí uma chance maior de ficar de fora, ou se você comprou, tem paciência e aguarda o ativo se recuperar. TRPL4 perdeu os 23 e 28 na semana anterior à passada, né? Na retrasada. Eu comentei que poderia vir aqui nos 22 e 31,
Só que o filho da mãe foi o contrário, chegou aqui nos 22,77, bateu, sentiu. E eu comentei sobre a possibilidade de botar o stop, né? Acho que foi isso que eu falei. Botar o stop e ter cuidado com o ativo. Acho que foi isso, não recordo. Mas enfim. TRPL4 perdeu, voltou essa zona aqui. Penso eu que vale comprar, cara. Tá? 22,75 mais ou menos, ó. A gente vê que tem segurado, tá? Então vale a pena comprar. Agora, com essa perspectiva de que possa descer mais um pouquinho, tá? Beleza? Então, sem hipocrisia, TRPL4 vem fazendo topos e fundos descendentes, então acaba reforçando essa perspectiva de ir um pouquinho mais embaixo. O volume vendedor foi forte. Vejam que numa zona aqui que o preço ativo pessoal assim dá uma recuperada, tá? Então, ponto positivo. IFR próximo dos sobrecomprados, ponto positivo também. MASD ainda não deu sinal claro de recuperação. O OBV que tomou um choque, tá? Mas se a gente for voltar ao OBV, não tem nenhum suporte anterior. Beleza? Então, ou aguarda mais um pouquinho, ou faz uma entrada de risco, tá? Eu preferiria aguardar um pouco. Não tenho um TRPL4 na carteira. Sem TRPL4 vamos para Vale. Já estou ficando cansado. Vale finalmente deu uma boa recuperada, né? No último domingo eu comentei que a perspectiva era de alta, isso eu lembro. Para Vale a perspectiva seria de alta, né? E a possibilidade de vender aqui no domingo retrasado no 74,92. Vamos ver se vai lá, pessoal. Né? Fazer esse trade aí para quem comprou um pouquinho mais embaixo. 66,30, acho que era 69,50, bom, enfim. Fica nessa perspectiva de vender aqui, tá? Não vacila, não. IFR, próximo de sobrecomprados. OBV deu uma recuperada bonita, né? Mas ainda está nessa perspectiva de uma leve tendência de queda, tá? MSD apontando para cima. Então, por isso que eu comento, como eu falo para vocês, bater no K, não vacilem em vender, em querer segurar o ativo de Vale. Faz o trade, vocês já ganharam aí, desde que a gente começou a fazer a cobertura de Vale para compra, vocês já ganharam os dividendos, tem a valorização e aqui acaba sendo mesmo possibilidade de venda, tá? A partir de 7492, pensa em zerar a posição. Saindo de Vale, vamos para Via. Via, minha perspectiva é de menos 3,74, desde semana passada eu venho falando isso, só que Via lateralizou, né? Não foi lá, como também não perdeu aqui o 61,8 de fio, né? Assim, perdeu com a força maior. Acho que eu mantenho, tá? A perspectiva da semana passada, de menos 3,74, 3,90 aí, e aí 3,90 teria atenção, próximo da média móvel dos 200 períodos, para uma possibilidade de venda. IFR no meio do caminho, quem sabe indo em direção aqui os sobrecomprados. MACD querendo dar uma segurada e reverter assim, sair da lateralização para engatar uma valorização do preço do ativo. OBV irregular, mas mais lateralizado do que indicando uma tendência, né? Seja para baixo, seja para cima. Então, nada que se fazer em varejo, a não ser aguardar vir esses pontos aqui. Saindo de Via, vamos para VEG, ou VEG, o que você preferir. VEG mantém o pensamento da semana passada, que é o ativo vir testar os 33, 34 e quem sabe 34, 35 fazer uma realização, tá? O volume de compra foi fantástico, segurou nas médias móveis de 42 períodos e 200 e deu uma recuperada ficando acima das 17. Então a perspectiva acaba sendo altista. IFR próximo dos sobrecomprados, ponto negativo. MACD dando essa indicação que vai para cima. E o OBV começou, pelo menos já quebrou os topos e fundos descendentes que vinha fazendo, né? E acima de alguns suportes anteriores, tá? Algumas resistências anteriores, melhor dizendo. Bom,
Penso que é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Tendo gostado, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Desculpa mais uma vez por ter saído tarde esse vídeo, mas foram circunstâncias aí que me prejudicaram no sábado e hoje essa ansiedade com as eleições atrapalhou um pouquinho. No mais, desejo a vocês uma boa semana. Relembro que o que a gente faz aqui são estudos de análise técnica, sim, pretensão de indicar compra ou venda. Faça seus investimentos com bastante racionalidade e façam boas escolhas, beleza? Desejo que vocês façam boas escolhas e tenham uma excelente semana e que Deus nos acompanhe. Um forte abraço e até a próxima, em seguida os resultados da semana anterior. Até mais, pessoal.